Aqui na igreja, uma reunião com a equipe pastoral, juntamente com outros pastores de outras igrejas, onde nós juntos semanalmente pensamos as séries de mensagens, pensamos cada mensagem de cada domingo. A gente tem um tempo de oração, de discutir, de conversar. E eles estiveram nessa última terça-feira aqui na igreja, e uma das pessoas que vieram participar com eles, na quarta-feira testou positivo para a Covid. Por isso que os três não estão aqui hoje. Com isto, aquilo que os três faziam aqui sempre, ficou para fazermos. E por incompetência nossa, né, Vinícius? A gente não conseguiu fazer as coisas funcionar. Então nós vamos gravar aqui a mensagem para que possamos disponibilizar depois no nosso canal, lá no YouTube, para que as pessoas que não puderem participar agora de casa possam participar depois. E desculpem todo esse transtorno. Não era a nossa intenção, nós tentamos nos preparar o melhor possível para que tudo acontecesse naturalmente, mas não aconteceu essa parte da logística. Mas nós tivemos o tempo aqui de cantar, de louvar a Deus, de adorar o Senhor. Eu creio que Deus está nesse lugar, que Deus está falando conosco, que Deus falou ao teu coração, que foi um tempo de adoração, de quebrantamento diante do Senhor. Louva a Deus pela vida de todo mundo que está envolvido aqui no culto, pela equipe de música, pelos jazz que estão nos ajudando aqui, também na transmissão, que Deus possa continuar fazendo a sua obra. Então, para acalmar mais o meu coração do que o seu, eu queria orar de novo. Vamos orar? Querido Deus, nós somos falhos, ó Deus, mas o Senhor jamais falha. Nós, ó Deus, somos ansiosos com muitas coisas, mas o Senhor governa o universo com serenidade. O Senhor o governa sem, ó Deus, ser abalado por nenhuma circunstância, embora a gente se abale, Senhor. Por isso, minha oração, Pai, nesse tempo é que o Senhor venha acalmar o meu coração e que o Senhor venha acalmar o coração de todos nós, que nós possamos, Deus, estar com o coração aberto, com um solo fértil, Pai, para que o Teu Espírito possa operar em nossas vidas, ó Pai, para que a Tua semente da Tua palavra possa cair em nosso coração e que o nosso coração nesta noite, Pai, não seja nem como um terreno pedregoso, nem como a beira do caminho, nem como um terreno cheio de espinhos, mas para que o nosso coração seja terra boa, Senhor. Que a Tua palavra caia e produza, Pai, frutos na vida de cada um de nós. Frutos, ó Pai, que nos levem, Deus, ao crescimento, mas frutos também que nos levem a uma vida comprometida com a Tua vontade, em ser bênção, ó Deus, na vida de outras pessoas, instrumentos em Tuas mãos. Continua falando conosco, Pai. Nós cremos que o Senhor tem falado conosco desde o início deste encontro. Que o Senhor continue operando, é o que te pedimos em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. No último domingo, o primeiro domingo de 2022, nós começamos uma série de mensagens com esse tema. É agora, decisões que não podem ser deixadas para amanhã. E a primeira decisão que nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos deixar, não podemos procrastinar, é a decisão de crescer. E nós devemos crescer sim, decidir crescer, mas decidir crescer espiritualmente, foi o que nós vimos na semana passada. Pois crescer em tudo é importante, nós salientamos isso semana passada, crescer em tudo é importante, mas crescer espiritualmente é fundamental se eu e você somos discípulos de Jesus. E se você perguntasse como crescer espiritualmente, à luz do que disse João Batista lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, quando ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua, nós entendemos que crescer espiritualmente é crescer em conhecimento de Jesus. E como é que se conhece Jesus? Jesus decidiu se deixar conhecer através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. E na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós meditamos na Palavra de Deus, nós conhecemos Jesus. Então nós crescemos espiritualmente conhecendo Jesus, e nós crescemos espiritualmente dizendo sim para a vontade de Deus. Dizemos sim para Deus, isso é sim a sua vontade, embora haja dúvidas no meio do caminho.
igual João Batista teve as suas dúvidas, embora hajam dificuldades no meio do caminho, como João Batista enfrenta dificuldades e perde a sua vida, é decapitado exatamente porque ele decidiu dizer sim para Deus. Então, embora tudo isso possa acontecer, nós, como discípulos de Jesus, precisamos decidir crescer espiritualmente. Entre as decisões de 2022, não pode faltar a decisão de crescer espiritualmente, porque se você está decidido a crescer espiritualmente, eu tenho que dizer para você que não tem como você não incluir as próximas 4 decisões que nós vamos conversar ao longo do mês de janeiro. Essas 4 decisões são fundamentais se você decidiu crescer espiritualmente. Se você decidiu crescer espiritualmente em conhecimento de Jesus e no dizer sim para a vontade de Deus, é necessário decidir ajudar, é necessário decidir perdoar, é necessário decidir reparar os seus erros, é necessário decidir perseverar. Porque tudo isso vai trazer crescimento espiritual para mim e para você. Então, se você quer crescer espiritualmente, conhecendo a Jesus e dizendo sim para a vontade de Deus, nós vamos ver hoje que é necessário decidir ajudar. Decida ajudar. Em 2020, pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Estocolmo fizeram uma pesquisa para saber quais eram as principais metas, quais eram as principais decisões da população em geral. E eles descobriram que as principais decisões estavam relacionadas nesses quesitos. Tinham a ver com a saúde física, com perder peso, com mudança de hábitos alimentares, tinha a ver com o desenvolvimento pessoal, tinha a ver com trabalho e com o estudo, tinha a ver com parar de fumar, parar de beber, tinha a ver com o consumo e também com as finanças pessoais. As metas e decisões principais das pessoas pesquisadas tinham a ver com passar mais tempo com a família, em passar mais tempo com os amigos, em organizar a organização da casa e, por fim, os entrevistados dizem boa parte das suas decisões tinham a ver com os seus hobbies. Como você pode observar no quadro que os estudantes de psicologia, do Departamento de Psicologia da Universidade de Estocolmo descobriram, as principais decisões apontadas pelos entrevistados estavam em qual campo? Estavam no campo do individual, daquilo que é individual, daquilo que é do individualismo de cada um, e refletem aspectos que nós queremos mudar, não no mundo, mas muito mais nós queremos mudar em nós mesmos. As decisões principais das pessoas entrevistadas tinham a ver consigo mesmos, com seus desejos para si mesmo. Todavia, se nós somos discípulos de Jesus, nossas metas, as nossas decisões devem estar envolvidas com as agendas de Jesus. E na agenda de Jesus, entenda o que eu vou dizer, ajudar não é algo opcional. Na agenda de Jesus, ajudar o próximo não é algo pontual que a gente faz aqui e acolá, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida, é o estilo de vida do nosso mestre, é o estilo de vida do nosso modelo, que é Jesus, é o estilo de vida do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, o desafio para mim e para você hoje é: decida ajudar. E para conversar sobre isso, eu quero ler com você um verso que se encontra na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Primeira carta de João, lá no final do Novo Testamento, capítulo 3, verso 17, diz assim: Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vou ler de novo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Antes de eu prosseguir, eu queria tornar essa pergunta
que João escreveu em algo muito mais pessoal do que essa leitura. Afinal, você sabe, você crê nisso, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus para todos os discípulos de Jesus, ok? Tanto os que viveram no primeiro século, que leram esta carta pela primeira vez, como para mim e para você, mais de 2000 anos depois da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia é para todos nós, não é verdade? Então eu queria ler com você, eu queria que você lesse comigo agora em voz alta, dessa seguinte maneira, nós vamos ler juntos. E você vai substituir ali, quando ele fala de maneira, no versículo, se alguém, nós vamos ler para nós mesmos, ok? Porque a Bíblia é a palavra de Deus para os discípulos. Você e eu somos discípulos, então ela está falando com a gente. Vamos ler juntos lá? Se você, Rodrigo, vamos ler juntos? Vai falar o seu nome, ok? Se você, Rodrigo, tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer em você, Rodrigo, o amor de Deus? Treinamos? Vamos fazer mais uma vez, agora junto? Sem microfone aqui? Se você, Rodrigo, tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer em você, Rodrigo, o amor de Deus? Há muitas maneiras de ajudar as pessoas. E nós podemos e nós devemos discutir, à luz da palavra de Deus, quais são as maneiras pelas quais nós podemos ajudar ou devemos ajudar as pessoas. E faremos isso em um outro momento. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que vem antes do como efetivamente nós vamos ajudar esta ou aquela pessoa. Por quê? Porque o como nós fazemos vai mudar. Vai mudar conforme mudam as circunstâncias. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que vem antes e algo que nunca muda se nós decidimos ajudar. E esse algo que nunca muda é a motivação para ajudar. Então, se você é discípulo de Jesus, decida ajudar motivado pelo amor que você recebeu de Deus e do qual você agora se tornou um devedor. Resumindo, o que eu estou dizendo é isso daqui. Decida ajudar, motivado pelo amor recebido e agora esse amor que é devido ao seu próximo. Então, antes da pergunta retórica do verso 17, que tem ênfase na compaixão, porque é exatamente isso que o verso está dizendo, se você não se compadecer dele, como pode permanecer em você o amor de Deus? João escreveu no versículo 16 algo que enfatiza a abnegação. Ele escreveu no verso 16, que vem antes do 17. Nisto conhecemos o amor. O que é o amor? 2 pontinhos. Então ele vai explicar o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, antes de falar sobre compaixão, João tinha escrito sobre abnegação. Depois, então, da sua pergunta retórica do verso 17, agora depois, então, antes vem a abnegação, e depois, o que vem depois? Se nós seguimos para o verso seguinte, que é o verso 18, ele enfatiza a ação, quando ele diz, filhinhos, não amemos de palavras, de boca, de conversa jogada fora, mas em ação e em verdade. Então, na matemática divina, se você somar abnegação mais compaixão mais ação, o resultado será ajuda ao próximo. Se você somar abnegação, compaixão e ação, na matemática divina, o resultado será ajudar o seu próximo. Entenda o que eu vou dizer para você. Toda vez que faltar um desses 3 itens, ou faltar abnegação, ou faltar compaixão, ou faltar ação, ou faltará ajuda, ou haverá uma ajuda com motivações espúrias,
com motivações impuras. Se faltar um desses 3 itens, ou vai faltar ajuda, nós não vamos ajudar ninguém, porque não vamos ter motivação suficiente para fazê-lo, ou então o faremos de forma impura, com motivações erradas em nosso coração. Lembrando que, como diz as Escrituras lá por Tiago, Deus não observa só os nossos atos, mas Ele também percebe qual é a intenção do nosso coração. Então, quando Deus nos ajudou, quando nós entendemos as Escrituras que Deus nos ajudou, Ele fez isto em abnegação, Deus fez isso em compaixão, Deus fez isso em ação. E foi assim que Ele demonstrou ao mundo o seu amor. Quando Jesus entra na história para viver uma vida perfeita e morrer no nosso lugar, a ação de Deus envolve abnegação, envolve compaixão, envolve ação. Veja só o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É o que o apóstolo Paulo vai escrever. Sendo assim, nós podemos concluir que na matemática de Deus, quando ajudar é resultado de abnegação, de compaixão e de ação, ajudar é igual a amor. Uau, não é isso? Romanos falou, Deus nos amou. Como? Como Deus demonstrou o seu amor? Se Ele demonstrou, Ele fez uma ação. Cristo morreu, abnegação. Éramos pecadores, compaixão de nossa situação. Por compaixão de nossa situação, Deus foi abnegado e Ele então entrou na história para nos salvar através de Jesus. Então, a abnegação, as mesmas coisas que nós somamos e encontramos ajuda, somadas também são amor. O que faz da ajuda ao próximo a mesma coisa que o amor ao próximo. A verdade é que não deveria haver vocação mais estimulante para um cristão do que ser um libertador de pessoas mediante expressões de amor divinamente inspiradas. Todo discípulo de Jesus devia ficar empolgado. Quando ele vê uma situação difícil, ele devia ficar, uau, é agora! Eu vou demonstrar o amor de Jesus a essa pessoa. É isso que deveria acontecer no meu coração e no seu coração. Se houver essas 3 coisas, abnegação, compaixão e ação, as pessoas receberão ajuda e verão ao mesmo tempo o amor de Deus revelado em nossa ajuda. Foi por meio daquilo que qualquer um consideraria a expressão máxima de ajuda, isso é, morrer por alguém, que nós conhecemos o amor de Deus. Como é que o amor de Deus se tornou conhecido para nós? Através de Jesus. Como Jesus demonstrou o amor de Deus? Ele morreu em nosso lugar. Por isso, no versículo 16, é isso que João está dizendo para nós na sua primeira carta. Dizendo, nisto conhecemos o que é o amor. E como é que a gente conhece o amor de Deus? Jesus Cristo deu sua vida por nós. Estávamos em apuros e Jesus nos ajudou. Éramos escravos do pecado, estávamos sobre a ira de Deus, mas Jesus entrou na história e Ele entregou a sua própria vida por nós. Ele fez isso. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele recebeu o castigo que o meu erro e o seu erro merecem. Ele fez isso. E ao fazer isso, o que nós descobrimos? Que Deus nos ama. Ao nos ajudar no apuro que estávamos, nós descobrimos o amor de Deus. Jesus morreu sem nunca pecar, mas Ele se fez pecado em nosso lugar. Foi assim que Ele nos reconciliou com Deus, o reto juiz. E o reto juiz agora pode adotar gente pecadora como eu e você, como filhos, transferindo para nós todos os méritos do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Ele não só nos livrou da morte eterna, mas Ele colocou sobre nós os méritos de Jesus. E nós chegamos diante de Deus, não apenas como salvos, mas como gente que agora é revestido da perfeição de Jesus. Embora a gente não desfrute disso da totalidade hoje, porque o pecado não habita em nós, nós temos a garantia de que viveremos isso de forma plena no novo céu e na nova terra que Deus preparou para mim e para você. Então a expressão que nós encontramos no verso 16, Jesus deu sua vida por nós,
Não significa apenas que Jesus morreu para nos dar a vida eterna, para nos salvar no porvir, mas significa que cada ato, entenda isso, cada ato, cada suspiro de Jesus, era Jesus empenhando a sua vida por mim e por você, para nos ajudar em tudo, não só naquilo que nos espera após a morte, mas em tudo. Cada ato de Jesus é Jesus se empenhando em nos ajudar e ao mesmo tempo Jesus glorificando a Deus com isso, porque Ele demonstra assim o amor de Deus, Ele demonstra assim a justiça de Deus, que não pode nos receber embora nos ame, sem antes nos lavar de todo o pecado e fazer com que o nosso crime seja pago. Mas em Jesus, com o nosso crime pago, Ele então nos adota como seus filhos. Quem tornou isso possível? Jesus tornou isso possível. Cada ensino de Jesus, obrigado, João. Cada ensino de Jesus, cada cura de Jesus, cada libertação de Jesus, cada acolhimento de Jesus, era Jesus dando a sua vida por nós, de forma abnegada, compassiva e efetiva. Ele não discursou sobre ajuda, Ele ajudou. Ele não só disse ame o seu próximo como a ti mesmo, Ele não só ratificou que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ele amou a Deus sobre todas as coisas, Ele amou o próximo como a Ele mesmo, ao ponto de Ele entregar a sua própria vida por mim, por você, ao ponto dele curar cegos, dele levantar coxos, dele perdoar pecados, dele reconciliar gente que vivia à margem da sociedade e trazê-la de volta para ser o seu povo. Por isso, decida ajudar, motivado pelo amor recebido por Deus em Cristo Jesus, que conforme a gente vê no verso 16, deu a sua vida por nós, para nos ajudar. Estávamos perdidos, pessoal, perdidos, e Deus resolveu nos ajudar em Cristo Jesus. E se compreendermos isso, não nos restará uma outra alternativa que não seja ajudar, motivado pelo amor devido, em resposta ao amor que foi recebido. Veja só o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, nada, a não ser o quê? O amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei de Deus. Não devam nada a ninguém, ou melhor, devam sim, devam o amor. É isso que está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Não devam nada a não ser o amor. Vocês receberam amor e agora vocês devem o amor ao seu próximo, ao receber o grande amor do Pai, que foi revelado no seu Filho Jesus Cristo. Nos tornamos devedores uns dos outros. Ao ter nossa dívida do pecado paga por Jesus, quando Jesus pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, nos tornamos automaticamente devedores. Quanto ao pecado, você não deve nada. Jesus morreu na cruz por você. O que você precisa fazer é pedir perdão. O que você precisa reconhecer o seu erro, é abraçar a fé em Cristo Jesus, crer em que Ele é no que Ele fez, e o que Ele fez por você. Mas ao mesmo tempo você se tornou um outro devedor. Agora você não deve ao pecado, você deve amor de uns pelos outros. Nós somos devedores do amor. Talvez não haja ninguém que tenha compreendido essa realidade tão rápido quanto um cidadão chamado Zaqueu. Talvez na história bíblica ninguém compreendeu isso tão rápido como Zaqueu compreendeu. Quando Zaqueu recebe o amor de Jesus, que vai à casa de um homem onde ninguém quer ir, onde gente decente não quer ir, né? Um monte de gente quer ir lá, mas gente decente não quer ir. E ele então é ajudado por Jesus. O que acontece? Esse homem decide ajudar
ao necessitado. Ele se levanta diante de muitas testemunhas, porque ele não estava sozinho com Jesus no jantar. Na frente de todo mundo, ele levanta e fala: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Esse homem compreendeu o que às vezes alguns levam uma vida para compreender. De que quando nós recebemos amor, quando nós recebemos ajuda, porque são sinônimos, nós somos devedores do amor. Nós somos devedores do ajudar ao nosso próximo. Porque ao ajudar, nós revelamos o amor, assim como Jesus, ao nos ajudar com o nosso problema insolucionável, que era o pecado, revelou o amor de Deus por mim e por você. Todos os anos, eu tenho alguns amigos, alguns familiares, alguns conhecidos, que sonham em ganhar na Mega Sena da Virada. Esse ano, se não me engano, foram 350 milhões, né? Não sei se foi confirmado um prêmio ou não, mas como perto da minha casa tinha uma lotérica, estava lá uma faixa enorme, 350 milhões. E é interessante, todo ano, esse ano não, porque acabamos passando o ano novo somente eu e a Nádia e o Marcos, mas quando eu me reúno com amigos e familiares, sempre tem alguém que toca nesse assunto. E diz que como gostaria de ganhar a Mega Sena da Virada. E em seguida, o que ele começa a falar? Ele começa a contar sobre como ele ajudaria cada pessoa da família. E aí ele começa a falar como me ajudaria, como ajudaria o outro, como ajudaria aquele outro, como ele faria com um recurso, e começa a falar sobre o que ele faria com o seu prêmio, como ele ajudaria as pessoas se ele ganhasse na Mega Sena da Virada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quero dizer 3 coisas para você. Primeiro, se você é cristão, significa que você recebeu o grande amor de Deus. E ao recebê-lo, você ficou suprido para toda a sua vida desse amor. Lembrando que sua vida não se limita aos 80, 70, 60 ou quem sabe, no seu caso, 100. Mas é vida eterna se você crer. O amor que você recebeu de Deus, quando você se torna um cristão, quando Jesus te alcançou, esse amor é suficiente para toda a sua eternidade. É isso que aconteceu. Não é um prêmio da Mega Sena que você vai durar toda a sua vida aqui, mas é um prêmio que vai durar a sua eternidade. Você ganhou na Mega Sena da Virada com um jogo que você nunca jogou. Você nunca fez nada. Você não merecia salvação. Mas Deus providenciou a salvação para mim e para você. Então eu fico lembrando deles contando isso e falo, meu Deus, mas a gente já ganhou. E a gente não deveria esperar ganhar na Mega Sena para começar a ajudar as pessoas. Por isso, uma segunda coisa que eu quero dizer para você é que misteriosamente, suprido em tudo, porque você recebeu o grande amor de Deus, você passou, apesar de ter tudo agora, você se tornou o maior devedor de todos. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja de Roma. Ao mesmo tempo que você recebeu todo o amor suficiente para toda a sua eternidade, está suprido para sempre, ao mesmo tempo você se tornou o maior devedor que existe. Porque você deve tudo a todos. E não deve perder nenhuma oportunidade para pagar essa dívida permanente que você tem. E essa dívida se paga ajudando outras pessoas, fazendo exatamente o que os meus amigos, familiares, querem fazer se ganhar na Mega Sena. O que eles querem fazer com a Mega Sena é o que aconteceu na minha vida e na sua vida, se você crê em Jesus. Você recebeu amor suficiente para toda a sua eternidade. E agora, você pode estar desimpedido para poder agora pagar uma outra dívida que surgiu, que é dever o amor para outras pessoas. Essa é a dívida que nós temos. Nós precisamos partilhar com os outros o amor, ajudando outras pessoas. Preste atenção ainda mais uma coisa que eu quero dizer para você dentro dessa ideia. Porque o que eu vou dizer agora pode ser bombástico para você. Você não precisa ganhar nada mais do que você já tem hoje para você decidir ajudar outras pessoas. Porque tudo que você precisava era o grande amor de Deus, e esse você já recebeu. E se você tem o grande amor de Deus na sua vida, você pode decidir hoje viver uma vida onde você estará ajudando outras pessoas. Você pode decidir ajudar hoje com aquilo que você tem na sua conta bancária, com aquilo que você tem ou que você não tem na sua conta bancária.
Talvez você não tenha recursos materiais, mas se você recebeu o grande amor de Deus, você tem amor para dar. E na matemática de Deus, amar é igual a ajudar, pois ambos são a soma da abnegação, da compaixão e da ação, como nós já tínhamos visto. Dever amor a alguém é dever ajuda a essa pessoa. É assim que as Escrituras falam comigo e com você. Nós devemos ajudar. Jesus nos amou. Como Ele nos amou? Nos amou ajudando. Ajudando com instrução, com consolo, com exortação, com lágrimas, tocando as pessoas, se deixando tocar por elas, caminhando com elas, comendo com elas, conversando com elas. Até aqui, aonde gastou esse dinheiro? Quantos centavos gastou-se até aqui? Nenhum centavo. E Jesus ajudou assim. Há muitas formas de ajudar, como eu disse lá no começo. Há muitas formas de ajudar. Nós precisamos e devemos conversar sobre elas. Não estamos fazendo isso agora. O que nós estamos falando agora é que precisamos decidir ajudar, que é o primeiro passo. E precisamos decidir ajudar com a motivação certa, que é o amor recebido e o amor que é devido. Jesus nos amou fazendo tudo isso. Ele nos ajudou. É incoerente, para dizer o mínimo, dizer que você recebeu o amor de Deus, dizer que você é um discípulo de Jesus, se o amor não permanece em você. Por isso João escreveu esse verso 17. Não faz sentido nenhum. Ver pessoas em necessidade, ter condições de ajudar e não fazer nada. O amor de Deus não é possível que esteja aí. É como você sabe, como você pode saber que o amor permanece em você? É só você observar qual é o seu compromisso, qual é a sua disposição, qual é a sua decisão. É ajudar ou não é ajudar? Você decidiu ajudar? Está comprometido em ajudar? Está disposto a ajudar? É nisso que você descobre se o amor de Deus permanece em você ou não. Ah, Rodrigo, mas você pegou um verso só da Bíblia, está forçando a barra com a gente hoje, e não é assim não, não é assim? Então vamos lá. 3 provas de que esse não é o único texto. Autor aos Hebreus, ele vai nos estimular a ajudar, apelando para o dever. Ele vai dizer o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Quer agradar a Deus? E você deve agradar a Deus, diz passagem? Então ajude outras pessoas. Tudo bem. Hebreus nos fala sobre dever, ele nos estimula a partir do dever. Tiago, irmão do Senhor, ao escrever a carta que leva o nome dele, de Tiago, lá no Novo Testamento, nos estimula apelando para a coerência. Olha o apelo dele que é diferente, mas é a mesma coisa. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer, tenho fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tem coerência dizer que tem fé e não tem obras? É a pergunta que ele está fazendo. Tem coerência ter discurso e não ter ação? Então qual é o apelo dele para ajudar o próximo? Ele apela à coerência. Mas as Escrituras não apelam somente ao dever e à coerência. Nós podemos ler o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai nos instruir, vai nos incentivar a ajudar o próximo, apelando para um exemplo inspirador. Ele vai trazer o exemplo dos macedônios, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto. Mas e agora, irmãos? Queremos que vocês tomem conhecimento. Ele está conclamando a igreja de Corinto a participar da oferta aos necessitados de Jerusalém. Ele fala, irmãos, quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, isso é dos macedônios, transbordaram em rica generosidade. Eles precisavam de ajuda, mas decidiram ajudar. É isso que ele está dizendo para a gente. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E, presta atenção, o Paulo vai escrevendo, até além do que podiam. Pois, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos,
porque é isso que se espera de discípulos de Jesus, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, a Deus e depois a nós, pela vontade de Deus. Outros 3 lugares que a Escritura Sagrada está falando sobre a importância de decidir ajudar e estimulando a gente a fazer isso de maneiras diferentes, estimulando a partir do dever, estimulando a partir de um bom exemplo, estimulando a gente também através da coerência. Mas, preste atenção no que eu vou dizer para você. De nada adianta apelar para o seu senso de dever, nada adianta eu apelar aqui ou argumentar em favor da coerência, do que é justo, nada adianta eu exaltar aqui com vocês os bons exemplos, se a motivação para ajudar não estiver ancorada, grudada, alicerçada no amor que nós recebemos e no amor do qual nós nos tornamos devedores. Todo esse outro apelo não vai adiantar nada se a gente não entender o que João escreveu na sua primeira carta. Deus nos amou e deu a sua vida por nós. Como pode você, agora que recebeu o amor, olhar outras pessoas e não fazer nada? Não faz sentido. É isso que João está escrevendo para a gente. É isso que a Bíblia está trazendo para a gente o tempo inteiro. Por isso eu quero concluir com você, trazendo a história de um homem chamado Langdon Gilkey, que tem a sua história relatada, foi ali que eu conheci a sua história, por Timothy Keller, autor de vários livros, num livro chamado Deus na Era Secular. Lá no último capítulo, na última parte, no seu apêndice, no seu livro, ele conta a história desse homem. Gilkey nasceu em 1919, ele foi criado em um ambiente mais esclarecido e culto possível, e após se formar em Harvard, em 1939, ele foi lecionar inglês na China, ok? E estava vivendo lá quando os japoneses arrasaram a região aonde ele lecionava. Depois de ter sido então posto, depois desse evento, ele foi posto em uma prisão domiciliar e por fim foi enviado a um campo de concentração na província de Shandong. Gilkey sobreviveu a essa experiência e ele escreveu um livro. O livro que ele escreveu se chama O Complexo de Shantung. Complexo de Shantung. Eu não conheço o livro, mas eu conheci a sua história, então, no livro do Timothy Keller. Nesse livro, Timothy Keller conta pra gente que ele relata como 2.000 pessoas viviam em um espaço mais ou menos de um quarteirão, de mais ou menos 10 mil metros quadrados. Num mundinho, onde cada um tinha um mundinho, onde ficava a sua cama e as suas coisas, de 2,80 m por 1,40 m. Com uma comida extremamente escassa, com uma higiene precária. Ele disse que ali naquele lugar haviam 20 banheiros e nenhuma descarga para 2.000 pessoas utilizarem. Os 2 primeiros meses, ele conta no seu livro, que nesses primeiros 2 meses, tudo que aconteceu naquele lugar confirmavam o seu humanismo secular, a sua crença de que o homem se desenvolve e ele consegue resolver todos os problemas. Porque Gilkey, vivendo com esses 2.000 estranhos, rapidamente descobriu o quê? Que esses 2.000 estranhos começaram a descobrir o que cada um sabia fazer, no que cada um tinha vocação. E então eles começaram a se organizar, e começaram a organizar aquele mundinho onde eles estavam vivendo, onde aquelas 2.000 pessoas viviam. Cada um, a partir do que sabia fazer, começou a preparar a comida, começaram a cuidar da higiene, começaram a cuidar e prover algum mínimo de assistência médica, com a engenhosidade humana, eles começaram a fazer atendimentos. Os artistas que tinham ali construíram um palco no meio daquele lugar, se apresentavam para poder trazer alguma distração, para aliviar aquele ambiente insalubre no qual eles viviam. Alguns aprenderam novas habilidades naquele tempo ali, naqueles 2 primeiros meses, e assim então Gilkey sentia que a engenhosidade humana era capaz de lidar com os problemas da vida. E essa capacidade humana ela era ilimitada, ao passo então que ele concluiu que as questões metafísicas da religião e também da filosofia
que fingiam tratar de alguma coisa eram irrelevantes. A religião realmente se comprovou para ele nos 2 primeiros meses irrelevantes. Nós não precisamos de religião, basta nos organizarmos e nós conseguimos prover um mínimo de vida e de civilidade dentro desses 10 mil metros quadrados, com 2 mil pessoas e apenas 20 banheiros e muita pouca comida. É possível. Isso comprovava para ele a sua crença. O problema com o humanismo secular de Gilkey e de tantos outros é que essa confiança não é a confiança na ciência, não é a confiança no desenvolvimento humano, porque isso são verdadeiras. Tecnologia traz grandes benefícios, mas o grande problema é a crença ingênua e irrealista na racionalidade e na bondade humana, achando que por causa de pensamentos lógicos, todo mundo vai ser bom, cada um vai fazer a sua parte, cada um vai fazer o seu sacrifício necessário. E então, foi assim que Gilkey conta um episódio que foi divisor de águas para ele ali dentro daquele campo de concentração e do seu pensamento humanista secular. Foi quando ele foi eleito chefe de um comitê que cuidava dos alojamentos, da alocação das pessoas nas moradias, nesses cubículos de 2,40 m por 1,80 m. E ele então conta que em um determinado lugar, 11 homens solteiros dividiam o mesmo espaço. E num outro complexo ao lado, ali não muito longe, dentro daquela região, 9 homens solteiros dividiam um ambiente que tinha o mesmo tamanho, que tinha o mesmo espaço. Então nós tínhamos 11 dividindo um espaço, 9 dividindo o mesmo espaço que os 11 dividiam. Então Gilkey pensou, isso vai ser fácil resolver. Porque olha o que nós já fizemos aqui. Eu vou chegar lá, vou conversar com essas pessoas e os 9 vão entender que não faz sentido 9 pessoas viverem nesse lugar enquanto 11 vivem num lugar igual. O ideal é você tira um de lá, traz 10 e 10, se equilibra. Tem coisa mais justa do que isso? Tem coisa mais lógica do que isso? Tem melhor bom senso, melhor organização, coisa mais desenvolvida e civilizada do que isso? Muito bom. Com esse pensamento ele foi lá conversar. Mas o que foi que aconteceu? Foi que aqueles 9 homens solteiros do bloco 49 disse para ele algumas coisas. Um deles disse para ele o seguinte: claro que sentimos muito pelo pessoal de lá, isso é, os 11, mas como isso se relaciona conosco? Estamos bem lotados aqui, do jeito que está, e a preocupação que eles têm é azar deles, né? Para nós está difícil também. Já ouviu conversa assim mais ou menos? Como é que eu vou ajudar se está tão difícil para mim? E aí um outro disse para ele algo mais difícil. Ele disse o seguinte: depois que o Gilkey vai argumentar que é necessário fazer essa mudança, ele vai dizer, justo ou não, se você puser um deles aqui dentro, vamos simplesmente jogá-lo para o lado de fora. E se você voltar aqui para falar sobre isso, jogaremos você também. E assim, tudo aquilo que o Gilkey estava acreditando que o seu humanismo secular estava sendo confirmado pelo desenvolvimento daquele lugar, foi caindo por terra quando as pessoas começaram a roubar comida, quando as pessoas começaram a roubar carvão, quando as pessoas não queriam resolver uma coisa tão simples que é perceber que um mesmo ambiente que cabe 11 e no outro ambiente, mesmo ambiente igual cabe 9, é muito mais justo e certo você colocar 10 e 10 do que deixar 11 e 9. Mas nem isso era possível resolver. Por quê? Porque a racionalidade e a lógica foram insuficientes para levar os seres humanos à concordância e para movê-los a agir a fim de prover o bem social a custas do seu próprio benefício. Era necessário algo mais. Era necessário um novo coração. Era necessário um coração transformado por Jesus, que decide ajudar, motivado pelo amor recebido e pelo amor que é devido. Com a motivação correta, nós podemos e devemos viver de forma racional e usar a nossa mente como aqueles prisioneiros usaram para ajudar as pessoas. Mas, se o amor recebido e devido não for a nossa motivação para ajudar, entenda uma coisa: muita ajuda nunca chegará a quem precisa. E muitas outras ajudas
terão uma vida bem breve e se tornarão altamente perigosas e desestimulantes, como foi para Gil essa experiência que ele viveu ali com aqueles prisioneiros do bloco 49. Quando uma coisa tão simples de se resolver, tão justa, eles não conseguiram chegar em acordo nenhum. Por quê? Porque falta aquilo que só Cristo pode pôr no meu coração e no céu. A motivação correta. A motivação correta é: recebemos amor. Nós agora nos tornamos devedores do amor. Que Deus nos ajude a decidir ajudar pela motivação do amor recebido e do amor devido ao nosso próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Que no seu crescimento espiritual a decisão de ajudar seja incluída, e isso vai gerar crescimento na sua vida como discípulo de Jesus. Eu queria convidar a equipe de música. Vamos cantar uma última canção. Depois dessa canção nós estaremos orando e encerrando nosso encontro. Mas eu queria convidar você que, enquanto eles cantam, quem sabe hoje é um tempo de tomar alguma decisão. Uma decisão em relação a ajudar. Se Deus tem tocado o teu coração, se você nessa noite consegue perceber o grande amor de Deus por você e como Ele te ajudou. Você estava perdido, eu e você estávamos perdidos. Caminhávamos para o inferno. Não só o inferno do porvir, mas o inferno de uma vida sem a presença de Deus, aqui e agora. E Ele nos salvou. Esse foi o amor que Ele te deu. É esse amor que nos faz agora devedores do nosso próximo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus, enquanto a equipe de música nos conduz em mais uma canção.